Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para finalizar o meu vlog sobre rinoceptoplastia e consegui um tempinho do Dr. Eduardo, que foi meu cirurgião e é meu otorrino também, para tirar algumas dúvidas, as dúvidas que muitas pessoas me perguntaram durante o período da minha pós-cirurgia, né? Pós-cirurgia, exatamente. E eu vou conversar um pouquinho aqui com o Dr. Eduardo, espero que vocês gostem do vídeo e entrem em contato com ele, vou colocar aqui a página dele, tá bom? Vamos lá. Primeiro, Dr. Eduardo, faça uma apresentação, sua especialidade, para o pessoal te conhecer. Então, eu sou o Dr. Eduardo Landini Taif Dolce, eu sou otorrinolaringologista e tenho formação em cirurgia estética da face. Então hoje a minha área de atuação é basicamente rinoplastia. Então é o que eu faço, eu fiz alguns cursos fora, fiz fellow fora do país e hoje eu trabalho aqui na Clínica Dolce e sou professor do Departamento de Otorrino da Santa Casa de São Paulo e eu coordeno o setor de rinoplastia do Hospital da Santa Casa. Ai, que legal! Viram como eu achei um ótimo profissional, né? Procurei bastante, como eu já disse para vocês nos vídeos aqui, e me identifiquei bastante com o Dr. Eduardo, me deu muita confiança. Isso é importante, pessoal, sim. Fundamental. Só operem com o médico que você tenha confiança. Sim. Bom, vamos lá, próxima pergunta. O que é a rinoceptoplastia? Que no meu caso foi a rinoceptoplastia. Exatamente. Então, Amanda, a rinoceptoplastia é a cirurgia do nariz que pode compreender tanto a melhora funcional quanto a melhora estética. Muitas vezes o pessoal fala, vou fazer uma rinoplastia porque a minha estética incomoda, a minha aparência não é boa, mas muitas vezes nós associamos uma rinoplastia estética com uma rinoplastia funcional. Então é fundamental sempre a gente equilibrar a parte da beleza com a parte funcional, né? Da saúde. Fundamental. Foi o meu caso. Com certeza, foi o que nós fizemos. Nada, a respiração era horrível. Horrível, valeu agora tá ótimo. Que bom, que bom. Bom, quais são os benefícios? Então, a gente tem, partindo da parte da saúde, né, pensando principalmente na parte funcional, a rinoplastia, ela melhora a parte respiratória. Então, pacientes que respiram mais pela boca não é o normal. O normal é nós respirarmos pelo nariz. Então, muitos pacientes apresentam alterações de arcada dentária, pela respiração inadequada, apresentam problemas no sono, distúrbios do sono, isso realmente acontece. E muitas vezes o paciente que tem alteração da qualidade do sono, ele acaba tendo impacto na sua qualidade de vida. Verdade. Então são pacientes que ficam sonolentos durante o dia, têm um baixo rendimento profissional. Então são coisas que realmente uma cirurgia, obviamente que bem indicada, né? A gente só opera o paciente que tem a indicação precisa para fazer também a parte respiratória. Então isso pode melhorar bastante a parte respiratória do paciente. Legal. E a melhora estética, sem dúvida nenhuma, traz mudanças significativas na autoestima, pacientes que muitas vezes têm quadros depressivos, isso desde que bem indicado e bem acompanhado tem total indicação com certeza. Legal. Bom, muitas pessoas me perguntaram também sobre o uso do enxerto do septo para modelar o nariz. Perfeito. Procede isso? Com certeza, no seu caso aconteceu isso. Foi isso? Foi isso. Então, quando nós falamos em rinoplastia primária, que foi o seu caso, que são aquelas pacientes que nunca operaram, hoje em dia 99% das cirurgias nós utilizamos enxerto. Para que a gente usa o enxerto? Para poder subir a pontinha do nariz, para poder deixar o nariz mais retinho de frente. E isso nós conseguimos, na maioria das vezes, com o enxerto do septo. Sim. Agora, pacientes que já fizeram o desvio do septo. Exatamente, já fizeram o desvio ou já fizeram a rinoplastia, precisam reoperar. Então, nós precisamos pensar em outras alternativas se o paciente não tiver a cartilagem de septo disponível. Então, quais são as outras alternativas? Cartilagemzinha da orelha e, em casos mais severos, que a gente precisa de grandes quantidades de cartilagem, a cartilagem da costela. Bom saber, isso daí eu não sabia. Sabia da orelha só. Da costela também. A rinoplastia aberta e fechada. Então muita gente me perguntou, porque no meu não aparece o ponto, nada, e o meu foi o fechado, foi né? Foi fechado. Então as pessoas têm dúvida se é a escolha do paciente ou é a escolha do médico. Essa é uma ótima pergunta e uma grande dúvida dos pacientes. O
Basicamente, o que diferencia uma cirurgia da outra? A rinoplastia aberta, a gente faz um pequeno cortezinho aqui nessa região que a gente chama de columela. E o restante dos cortezinhos ficam por dentro. Tá. E no caso da rinoplastia fechada, que foi o seu caso, os cortezinhos são todos internos, não fica nenhum corte externo. Eu faço as duas técnicas e, na verdade, a gente chama de acesso, porque hoje a gente sabe que, independente da sua via de acesso, seja aberta ou fechada, o que nós vamos fazer é a rinoplastia estruturada. Colocar enxertinho para deixar o nariz firme, para a gente ter um resultado aí a longo prazo. E a decisão depende de alguns fatores. O principal, da experiência do cirurgião e da preferência. Tem cirurgião que só faz técnica fechada, tem cirurgião que só faz aberta, tem cirurgião que faz as duas. Tá. Depende da anatomia do nariz da paciente. Pacientes, por exemplo, que já foram operadas, na maioria das vezes a gente vai optar pela rinoplastia aberta. E casos que realmente a gente precisa mudar muito o nariz, que tenham alterações importantes, a gente acaba fazendo a técnica aberta. Certo. Mas as duas técnicas são realmente, quando bem utilizadas, levam ao mesmo resultado. Sim, aberta, se fizer um pontinho bonitinho, aí Não aparece nada, não aparece nada. Eu faço bastante também a técnica aberta, com certeza. legal. Fica imperceptível. A cirurgia ela pode ser associada a outra cirurgia, então, por exemplo, eu quero fazer o nariz, mas quero colocar um silicone junto. Daria? Daria Tá. Sim, dá pra fazer. Eu faço essa cirurgia combinada, eu sou otorrino e faço a rinoplastia. Minha esposa é cirurgiã plástica e ela faz Então a dá pra prótese. fazer junto. Dá pra fazer junto. Claro que isso vai depender também de cada profissional, depende do que for feito na cirurgia. Existem algumas cirurgias de nariz que são cirurgias longas, complexas, quando precisa pegar cartilagem de costela, o paciente já operou 2, 3 vezes, que a cirurgia demora 6 horas, aí a gente opta por não fazer no mesmo tempo. Certo. Essa era outra pergunta que eu ia fazer, se a pessoa ela pode reoperar, caso ela não goste. Sim, sim, e eu sempre falo para os pacientes, isso a gente conversou também, né, Amanda, que todo cirurgião tem uma taxa de retoque. Por quê? Na cirurgia, assim, a gente deixa o nariz lindo, tudo super bonitinho, mas a cicatrização do paciente às vezes acaba mudando o que a gente deixou, dificulta. Então, muitas vezes, quando são cirurgias minhas, que eu preciso fazer um retoque, são coisas pequenas. O que é o mais comum? Doutor, ficou ainda um ossinho aqui, um calinho ósseo. A gente marca um retoque super tranquilo. E claro, existem outras situações que a paciente opera e o nariz, infelizmente, não fica bom, e aí tem a indicação de fazer uma rinoplastia revisional, que nós chamamos. Até mesmo a pele, né, que você havia me falado, cada pele é de um jeito, pode ter uma cicatrização diferenciada. Exatamente, com certeza. Bom, tempo da cirurgia, normalmente uma cirurgia mais simples. Uma cirurgia mais simples, pelo menos umas de 3 a 4 horas. Essa é a média. Né? Parece um tempo muito longo, mas o importante é a gente fazer com calma. São muitos detalhes, né? O nariz tem vários detalhes. A gente trata a parte funcional, o septo, aí trata o dorso do nariz, aí trata a pontinha do nariz. Então são estruturas que requerem bastante cuidado e a gente leva isso com bastante atenção e leva o tempo que for necessário. Mas uma média de 3 a 4 horas. 3 a 4 horas, certo. Alta médica, normalmente fica quanto tempo no hospital? Normalmente eu deixo as pacientes preparadas para irem embora no dia seguinte, mas tem pacientes que ficam super bem nas primeiras 10 horas, pacientes que precisam ir embora por algum motivo para casa, aí a gente pode dar alta no mesmo dia também. Certo. Então tem essas duas possibilidades. Você foi embora no dia seguinte cedinho. Isso. Foi muito ruim dormir no hospital? O que... De toda essa parte de cirurgia, de pós, o pior foi dormir. Dormir no hospital. Não tive dor nenhuma no nariz, mas a dor nas costas de foi ficar terrível. deitada na mesma posição. De ficar meio sentada, com uma cama que não é sua. Uma cama que não é São minha. diferenças, mas só um bom isso. motivo. Sim. Um bom motivo. Bom, o pós, muita gente tem dúvida. É normal ficar muito dolorido, ter muito hematoma? Porque eu não tive hematoma nenhum, quase não fiquei inchada. Exatamente. E não doeu nada, foi o que eu disse. Dor nas costas e bem no fim, assim, tava calor, uma leve, como se fosse uma sinusite. O nariz no pós-operatório não dói. Então isso que aconteceu com você é o normal. Dificilmente o paciente tem dor. Quando o paciente reclama, fala que está sentindo um pouquinho de pressão, até pelo curativo na primeira semana, porque o nariz fica inchadinho, tem o curativo, mas dor, essa cirurgia não dói absolutamente nada.
E a questão do roxinho, isso varia de paciente para paciente, e claro, depende da técnica, do material que o cirurgião usa, mas eu sempre falo, Amanda, que hoje o normal é a paciente ficar muito pouco roxa. Normalmente quando o paciente vem com uma semana, já está até amarelinho ou verdinho, Sim. que já está passando roxo. E algumas pacientes como você não ficam absolutamente nada roxo. Ainda bem. Então isso também vai de acordo com a característica de cada um. Sim, legal. Bom, atividade física, outra pergunta. Pergunta importante, então, atividade física, pelo menos 3 semanas. Claro que vai depender de cada cirurgia, quando a gente mexe muito na parte funcional, quando a gente diminui os cornetos, que foi o seu caso, aí pelo menos 4 semanas sem fazer atividade física e esforço físico, né? Porque às vezes o paciente acha que ir no supermercado, carregar um monte de sacola, isso não é atividade física. Mas é um esforço físico. Sim. Isso por 4 semanas que a gente não isso pode. eu até sentia toda vez que eu comia nos primeiros dias, eu acho que eu fazia esforço, mastigando, o nariz sangrava um pouquinho. Exatamente. Certo. E a alimentação, inclusive, eu já até falei, né, que eram alimentos mais frios, nada muito nos primeiros duro. 4 ou 5 dias. Exatamente para evitar que você faça um esforço mastigatório muito vigoroso, aumente a circulação, corra o risco de ter algum tipo de sangramento, então isso é importante. Certo. O repouso em casa, normalmente são 10 dias? Que nem isso, geralmente 7 dias, que eu peço para os pacientes ficarem em casa, exatamente para evitar ficar se deslocando, andando no sol. Então os primeiros dias, os 3 primeiros dias, mais deitadinho, vendo televisão, cabecinha apoiada, passado esses 3 primeiros dias, não precisa ficar na cama o tempo todo, mas andar em casa, circular um pouco em casa, sentar no sofá, isso não tem problema. Porque também sai com aquela tala maravilhosa. Exatamente. Todo mundo, hoje em dia o pessoal já sabe, né? Sim. Que provavelmente foi decorrente de uma rinoplastia. Bom, convênio. Muitas pessoas têm dúvida se todos os convênios cobrem, como funciona, se o valor varia de nariz para nariz. Perfeito. Então, na verdade, nenhum convênio cobre rinoplastia, por ser uma cirurgia estética. Então, o convênio, ele ajuda muito, porque pacientes como você, que tem desvio de septo, tem um aumento dos cornetos, a parte funcional. Então, o convênio vai cobrir a maior parte da internação, e tem que ser pago uma diferença para o hospital, por se tratar de uma cirurgia estética, e os honorários médicos, o convênio não cobre. Alguns pacientes possuem convênios que nós não temos aqui na clínica, então esses pacientes podem fazer a cirurgia por reembolso. Então existem alguns convênios que têm planos muito bons, que às vezes a gente faz uma solicitação de reembolso da parte funcional e o reembolso muitas vezes chega até próximo do valor que a gente cobriria da parte estética mesmo. Então vai depender, e o valor, claro, depende do tipo de nariz, se o paciente já operou antes, são fatores que a gente leva em consideração para poder passar o orçamento já na primeira avaliação presencial aqui na clínica. É bom saber. E a última pergunta, o resultado. Quanto tempo eu vou ver meu nariz 100%? Essa é uma pergunta que... que ele tanto me fala, paciência. Exatamente. Mas isso é interessante porque a gente conversou e com todas as pacientes eu sempre falo isso, mas depois que a paciente opera, principalmente nas primeiras semanas, a paciente quer ter certeza se é verdade que vai demorar um pouquinho. Então, o tempo para diminuir o inchaço depende muito de nariz para nariz. Então, pacientes que têm a pele fininha, como você, Amanda, a recuperação é mais rápida. Sim. Pacientes que têm uma pele mais grossa, por exemplo, afrodescendente, oriental, o tempo demora mais. Mas a gente sempre fala que, em média, o nariz demora 6 meses a 1 ano para chegar no resultado final. Certo. Eu tô com 4 meses hoje e ainda assim a ponta um pouco inchada, um pouco sensível. Exatamente. E nesse primeiro ano, o que você já me falou, isso é verdade, você foi viajar, principalmente em dias de muito calor, o nariz acaba inchando mais. E aí depois ele desincha. Então isso é uma coisa que acontece com frequência. Queria te agradecer pelo acompanhamento. Foi um prazer. Espero que todo mundo goste. Vou colocar aqui todas as fotos. Goste, curta bastante aí. E vou finalizar o vlog por aqui com o Dr. Eduardo, colocando os dados dele aqui. Então quem tiver interesse, entre em contato com ele. Tá bom? Estou à disposição. Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau.